Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? Graças a Deus. É bom saber que temos um lugar preparado por Jesus para nós. Amém? E sabe, irmãos, nós nunca devemos ler uma passagem na Bíblia sem antes entender o contexto em que ela está inserida. Os irmãos sabem o que é que estava acontecendo quando Jesus disse estas palavras? Se nós lermos o capítulo 13, nós iremos entender. Era a noite da última Páscoa que o Senhor Jesus comeu com os discípulos. Foi a noite da ceia, a ceia do Senhor. Foi quando ele instituiu este memorial, não é? Ali, logo após celebrarem ou logo após comerem a Páscoa, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, bebei dele todos. O pacto, a nova aliança que eu faço com vocês. E também, neste capítulo 13, nós temos o conhecimento de que Jesus ali revela que havia um traidor entre eles. Havia uma pessoa que estava ali presente e que, apesar de estar ali no grupo, não fazia parte do grupo. Já estava com o coração totalmente fora. Havia um traidor. E no finalzinho do capítulo 13, no último versículo do capítulo 13, ele diz a Pedro, que achava que era o Senhor de si, aquele que estava assegurado de que seria capaz de até mesmo morrer com Jesus. E ali Jesus, o capítulo 13, encerra com esta revelação de Jesus a Pedro, a dizer: Pedro, tu não te conheces. Eu quero dizer que hoje, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. E apesar de todo este pano de fundo, apesar de todos esses acontecimentos naquela noite, apesar de tudo isso que o capítulo 13 nos traz, o capítulo 14 começa com esta doce palavra de Jesus. De um Jesus que não se deixou abater por estas circunstâncias. Agora eu fico a perguntar a mim mesmo: será que se eu estivesse a passar por estas situações, eu teria controle? Jesus teve ali um autocontrole, ele teve um domínio próprio, ele não se deixou levar por nada destas coisas. Em meio a tudo isso, Jesus Cristo, em meio a essa situação para lá de complicada, Jesus não se desesperou e queria que os seus discípulos também não se desesperassem. Jesus diz: não fiquem com o vosso coração pesado, não perturbeis o coração, não fiquem assim. Há esperança, há esperança. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Como que é possível isso? Os irmãos se lembram que Pedro chegou a andar sobre as águas? Pedro chegou a andar sobre as águas. Naquela madrugada, na 4ª vigília da noite, quando Jesus foi em direção a eles, o barco estava lá, e todos começaram a gritar: é um fantasma, e Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
E Pedro disse, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem, e ele foi. E o texto sagrado nos diz que enquanto Pedro punha os olhos em Jesus, enquanto Pedro estava a olhar para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas, mas quando ele percebeu a situação, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou, teve que pedir socorro. Jesus o salvou de um afogamento. Irmãos, só é possível crer em Deus e crer em Jesus tendo os olhos postos nele. Porque, irmãos, se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus Cristo, se nós desviarmos o foco, se nós não estivermos a olhar para ele, há momentos que... E é por isso, irmãos, que eu, às vezes, não concordo, é verdade, mas também percebo o nosso momento de humanidade revelado. Todo ser humano é humano. É humano. E há momentos em que as pessoas, diante de situações, diante de tantos problemas, das adversidades da vida, há momentos que as pessoas elas falam coisas que nós que não estamos a passar por aquilo, até condenamos, até criticamos, não concordamos e vamos para além do não concordar, queremos dar ali uma lição de Bíblia para a pessoa, mas eu não estou a viver o problema, o drama que aquela pessoa está a viver. Não fui eu quem recebeu uma notícia de um médico dizendo que eu tenho só 3 meses de vida. Eu fico a imaginar o quão difícil deve ser para alguém estar sentado numa cadeira à frente de um médico e aquele médico, profissionalmente falando, abre o envelope e diz, o que eu tenho para te dizer não são boas notícias. Vais para casa, aproveita a família, porque só tem 3 meses. Não deve ser fácil. E aí é que entra os olhos postos em Jesus. Porque se nós desviarmos o olhar do Senhor Jesus neste momento, irmãos, vamos naufragar neste mar encapelado da situação diagnosticada. Não é fácil, e agora digo já, passei por isso, quando minha mulher estava grávida do nosso 2º filho, que cheguei para trabalhar naquele dia, naquela empresa, enorme empresa, grande empresa, e fui comunicado de que eu deveria estar presente ou comparecer lá no departamento pessoal, no Recursos Humanos, e lá fui para receber a notícia do despedimento. Não é fácil. Mulher grávida, já quase a dar à luz, a perder o emprego, não me contive, fui às lágrimas e eu pensei, o que vai ser? Não é fácil. Mas se os nossos olhos não estiverem postos em Cristo, nós naufragamos como Pedro. Mas o Senhor Jesus agora vem aqui dizer a eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos em Cristo, enquanto mantivermos os nossos olhos postos nele, a partir do momento em que estas coisas começarem a acontecer, o seu olhar que nos atrai, nos fará desligar de tudo isso à nossa volta. Estas coisas não serão capazes de nos atingir. Por quê? Porque o Senhor Jesus assegurou-nos um lugar junto ao Pai. Uma perspectiva maravilhosa para todos aqueles que creem nele como Salvador. É uma reserva assegurada.
Ele diz aqui: na casa do meu pai há muitas moradas. Esta palavra está a dizer que a casa do pai é grande, a grande casa de Deus. É a grande casa. É um lugar. E ele usa a nossa linguagem para que possamos entender a dele. Ele usa a nossa linguagem para que possamos entendê-lo. Quando ele diz da casa do meu pai, ele está a falar do seu reino. Está a falar que há lugar para todos quantos se achegarem a ele. Ele está a trazer essa tranquilidade de que em Cristo, ou seja, nele, temos um lugar garantido, uma reserva assegurada. Imagine fazer uma viagem. Fazemos as reservas. Cristo é a nossa embarcação. O sangue de Jesus é o nosso bilhete. O Espírito Santo é a confirmação dessa reserva. É interessante, irmãos. Ontem, quando eu estava aqui a meditar, a pensar nisso tudo, me veio algo ao coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Este vou preparar-vos lugar aqui, na maioria das vezes, nós entendemos, e deixa-me dizer que não é errado, nós entendemos que Jesus estava a dizer que ele iria lá para cima para o céu, e que lá em cima ele iria preparar lugar. Ou seja, dá-nos uma ideia de que Jesus agora deve estar a andar por aquela grande casa, a conferir todas as coisas. Deixa eu cá ver se há os lençóis, as almofadas, se não está a falhar aqui qualquer coisa. Epá, é assim, tá vendo? Andar lá na grande casa do pai, a preparar lugarzinho para os seus que irão chegar, para os seus hóspedes, para os seus convidados, ou melhor, para os seus irmãos, porque os filhos do meu pai, comprados com meu sangue, já estão a chegar. Esta é uma ideia. Mas ele não está lá em cima a preparar lugar, irmãos. Atenção, Jesus não está lá em cima a preparar lugar nenhum. Jesus agora exatamente está, sabe o quê? Como? O Senhor Jesus está assentado à direita do Pai, no trono do Pai. Deixou uma promessa para nós, está no livro do Apocalipse: ao vencedor, ou aquele que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus está sentado agora, à destra do Pai, como sumo sacerdote, a interceder por nós. Sabe qual foi, ou quando foi que ele preparou esse lugar? Ele estava aqui a dizer para os discípulos: eu vou preparar lugar. E mais à frente ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Não podemos ir? Não, vocês não podem ir. Ninguém podia ir para onde ele foi. Ninguém, nenhum de nós, nem os discípulos, nenhum de nós, igreja, podemos ir ou poderíamos ir para o lugar para onde ele foi. Ele foi preparar lugar na cruz. Ele estava a dizer isso: eu vou preparar-vos lugar, eu vou para a cruz, vocês não podem ir para lá, eu vou para a cruz, porque lá eu prepararei o vosso lugar. Se eu for para a cruz, o lugar de vocês está garantido, está assegurado. É isso que ele disse. Foi isso que ele falou. Vou preparar-vos lugar. Pá! Na cruz. Ele subiu ao madeiro. Ele deixou-se crucificar. Ele rendeu o seu espírito. Ele entregou-se por nós. Vou preparar-vos lugar. Ah, mas pastor, ele disse depois aqui, está aqui no mesmo versículo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós. Sim, ressuscitarei. Eu vou ressuscitar. Eu vou preparar lugar. Eu vou morrer. Eu vou assegurar a vossa reserva. Ainda é uma reserva. O translado vem aí. O arrebatamento. Será via aérea. É verdade, irmãos. Nosso translado
para os nossos aposentos será via aérea. Translado será o arrebatamento. Eu vou preparar-vos lugar. Eu tenho que ir. Por isso que no capítulo 13 ele revela aquilo tudo. O contexto é esse. O capítulo 13, Jesus está dizendo, olha, tem um traidor aqui, há um traidor aqui. Há um traidor aqui. Ele está dizendo, eu vou morrer. Ele já sabia que o tempo estava próximo. Os irmãos leram lá em Mateus, já tenho certeza que os irmãos já leram a passagem da transfiguração. Jesus subiu ao monte e levou consigo Pedro, Tiago e João, transfigurou-se diante deles. Não é verdade? Eu iria ali, aquilo ali para mim é uma manifestação do futuro reino. Aquilo ali é uma pequena amostra do que há de ser no futuro reino. Jesus transfigurou-se diante deles. Ou seja, o seu rosto resplandeceu como o sol. A sua roupa ficou branca como nenhum lavandeiro neste mundo é capaz de fazer assim, ficar tão branca. Ali, o Senhor Jesus manifestou-se em glória, ou seja, o Cristo do futuro, não o Cristo humilhado, o homem que estava ali em humilhação, mas o Jesus no futuro reino, milênio. Apareceu Moisés e Elias. Apareceram lá Moisés e Elias. O texto diz que eles apareceram e falavam com Jesus, o texto de Mateus. Eles falavam com Jesus, Jesus falava com eles falavam com Jesus. Foi ali uma conversa. Ali, os dois, Moisés e Elias, tipificam uma só coisa, a igreja no futuro reino. Moisés tipifica a igreja que passou para o futuro reino pela morte. Elias tipifica a igreja que entrou no futuro reino pelo arrebatamento. Pedro, Tiago e João, exatamente representando o Israel na carne no futuro reino. Mas o que eu quero dizer é que Mateus não fala nada para além disso, mas Lucas vai mais à frente. Lucas era um investigador, um historiador. Lucas fez uma investigação exaustiva para escrever aquele primeiro tratado, que é o seu evangelho, que leva o seu nome. Mas Lucas diz que Moisés e Elias falavam com ele acerca do tempo que já estava próximo daquilo que ele havia de passar. Agora aqui no capítulo 13 de João, ele diz para os seus discípulos, olha, um de vós há de me trair. Eles ficam entristecidos, já disse isso aqui, fazem uma autoanálise, chegam à conclusão de que todos eles eram mesmo capazes de fazer isso. Reconheceram a fragilidade, reconheceram a humanidade, reconheceram que eram capazes disso. Já agora Pedro diz, não, eu vou contigo até a morte. Eu não. E Jesus diz a ele, não, tu vais me trair, tu vais me negar. E agora no capítulo 14 ele está a dizer o seguinte, meus amigos, apesar de todas estas coisas, eu quero que vocês fiquem descansados, porque eu vou para a cruz. Eu quero que vocês fiquem descansados, porque é necessário que eu vá. É necessário que eu vá para a cruz. É necessário que eu vá lá. É necessário que eu vá preparar lugar. É necessário. Porque se eu assim fizer, eu voltarei, obrigado, e vos receberei para mim mesmo. E agora, irmãos, sabe o que é interessante? É que isto é a base do Evangelho. E o Evangelho, o significado de Evangelho é boas novas, ou boas notícias. Amém? Esta é a base do Evangelho. A obra redentora do Senhor Jesus. Sem a obra redentora do Senhor Jesus não há notícia boa nenhuma. A notícia é velha. A notícia é muito velha. Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, carenciados são da glória de Deus.
Todos, sem exceção alguma. Agora, com a obra redentora do Calvário, o trabalho do Senhor Jesus, o preparar lugar que Ele fez, aí sim é evangelho, é boa notícia, é o evangelho da graça, é um evangelho incondicional. Incondicional no sentido de que eu não preciso acrescentar mais nada àquilo que o Senhor Jesus já fez. Eu não preciso fazer nada para além daquilo que o Senhor Jesus fez. A nós só nos toca o crer. O que Ele disse? Crede em Deus, crede também em mim. A nós só nos toca o crer. A nós o que importa é o crer. Crê no Senhor Jesus Cristo. Foi o que o carcereiro Filipe ouviu. Diante de todo o exposto, ele, tremendo, disse: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o evangelho incondicional, eu não preciso, para além de crer e receber Jesus como meu Salvador, como aquele que subiu a cruz em meu lugar, aquele que assumiu o meu lugar, eu não preciso acrescentar mais nada. Porque isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, a fim de que ninguém se glorie. Percebeu? Ah, irmãos, agora você aceitou Jesus, então agora você precisa fazer, agora é isso. Não, irmãos. Eu não posso evangelizar alguém, ou seja, eu não posso dar boas novas, eu não posso dar boas notícias a alguém, e depois que aquela pessoa fica tão feliz, tão alegre, porque os irmãos já experimentaram isso, não fui somente eu tenho certeza que cada um daqueles que aqui estão, eles passaram por isso. Alegria da salvação, aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Sabe qual é a melhor maneira de nós conversarmos com alguém que está distanciado do caminho? Eu não gosto da palavra desviado. Aquele que está assentado à beira do caminho porque desanimou. Aquele que está assentado à beira do caminho porque as lutas, ele naufragou, ele tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos nas circunstâncias, e agora naufragou na fé. Está assentado à beira do caminho. Sabe qual é a melhor maneira de nós falarmos com essa pessoa? É puxar pela memória dele. A conversar com ele e dizer: epa, ouve lá, conta lá a tua experiência quando conheceu Jesus. E a pessoa começa. A princípio, ela está fechada. A princípio, com os dentes cerrados, ele começa a falar ali qualquer coisa, mas daqui a pouco, as lembranças vão vir à tona, uma a uma, e aquela alegria começa a... é efervescente. Ô irmãos, eu já pude ver as lágrimas nos olhos de alguém que disse como foi os seus primeiros passos com Jesus. Eu vou preparar lugar. E ele foi. Aí é que está, irmãos, a boa nova. A boa nova. Não adianta eu dizer para a pessoa, apesar de você ter aceitado, ok, aceitaste a Jesus, muito bem. Agora vem cá que eu tenho aqui um manual de regras e condutas, um calhamaço. Às vezes nós queremos apresentar para alguém o calhamaço do não pode. Engraçado, a Bíblia vem dizer-nos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia vem me dizer que todas as coisas me são lícitas. Então eu tenho que levar a pessoa ao crescimento, assim como eu fui levado um dia, para que essa pessoa também perceba, assim como um dia eu percebi, que apesar de todas as coisas me serem lícitas, nem todas convêm.
Mas eu tenho que levar a pessoa a crescer. Eu tenho que levar a pessoa a um amadurecimento. Isso chama-se discipulado. Eu tenho que levar a pessoa, eu não tenho que chegar com proibições. Eu tenho que levar a pessoa para dentro da Bíblia. Assim como fizeram comigo um dia. Eu tive um pai espiritual, já dorme no Senhor. Mas eu tive um irmão na igreja que preocupou-se comigo quando eu era jovem. Pôs-me sentado. Mostrou-me algo na palavra que atraiu a minha atenção. E depois eu marquei semanalmente uma visita à casa dele. Epa, foi um espetáculo, irmãos. Foi um espetáculo. E não digo que alcancei, que eu tenha alcançado, não. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. É isso que temos que fazer com o novo convertido. É dar a ele a boa notícia de que o seu estado, apesar de deplorável, no pecado, há esperança. A boa notícia, Jesus foi preparar lugar, ele subiu a cruz, o lugar ele preparou, está prontinho, à nossa espera. Amém? Está à nossa espera, está pronto. Então o que eu tenho que fazer é amar. Amar. As pessoas estão lá fora no mundo, irmãos, há vícios terríveis. Ainda ontem eu estava a ler aquele jovem que tinha um espírito demoníaco, um espírito mudo, e que aquele pai, às lágrimas, foi ter com Jesus e disse: se podes, faz alguma coisa, porque eu já pedi aos teus discípulos e ninguém pôde fazer nada. A resposta de Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E ele entendeu que precisava de ajuda. Veja, irmãos, veja, analise bem. A psicologia de Jesus sempre foi levar as pessoas a perceber que precisavam de ajuda. Jesus fez aquele homem perceber que precisava de ajuda, tanto que depois, logo em seguida, ele diz: mestre, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus expulsou o demônio daquele moço. Logo de seguida, em privado, os discípulos perguntaram a Jesus: por que é que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: esta casta só sai com oração e jejum. Por que é que quando estamos a ler os evangelhos, nos deparamos com várias vezes Jesus em privado a orar? Nós queremos andar sobre o mar. Queremos, olha, já pensou que fiz? Eu com uma cana lá no Pontal da Costa, a lançar a cana. Aí um robalo daquele de 11, 12 quilos, vai lá e tchaco, e sai a puxar para lá. E está a acabar a pedra, e ele está a puxar, e está a acabar a pedra. E eu vou andando por sobre a água, eu vou pegar o bitelo, não vou deixar escapar, não é? Andar por ar, mas é bom. Cantar, que se ele não abrir o mar e me faz passar sobre as águas, é bom. É claro que é. Mas espera lá, irmãos. A Bíblia diz que antes dele andar sobre as águas, ele passou a noite toda a orar. Noite toda. A noite toda. Multiplicou pão e peixe, deu comida para o povo todo, mais de 5.000 homens comeram, despediu a multidão porque já caía a tarde, subiu, disse para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado, e subiu e foi orar. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, desce ele lá de cima da oração, e o barco está lá ao meio, e não há barco nenhum. Não há, mas eu tenho que passar para o outro lado. Vamos embora.
Andar é bom. Nós queremos, às vezes, a vitória, irmãos, baseada na oração dos outros. O irmão vai à igreja hoje? Vou. Ah, irmão, faz favor, ora por mim. Não estou dizendo que isto está errado, irmãos. Não estou a dizer que isto está errado. Nós devemos orar uns pelos outros. Devemos. Temos que orar uns pelos outros. Mas há pessoa que só gosta da boleia. Ah, tem boleia? Tem. Ah, então a vitória vem. A vitória vem aí. Ah, creia, minha filha. Amanhã teu problema está resolvido. Por que, mãe, a senhora diz isso? Ah, porque a irmã lá, Mariazinha, vai orar por nós na igreja. Os irmãos estão percebendo a ideia? Boa notícia. Como é que eu posso chamar alguma coisa de boa? Se logo depois eu entrego para a pessoa. Quando Jesus disse está consumado, está terminado, ele disse, o lugar foi preparado, pronto, já está pronto. Quando lá no alto da cruz, ele gritou, Pai, está consumado. Ele abriu a porta da grande casa do Pai para nos receber. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã é que não importa o que esteja a passar no momento, creia em Deus, creia no Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, o que nós queremos é a solução para o nosso problema da maneira como nós pensamos. Sabe, nós temos o hábito de agarrar textos na palavra e levarmos para um sentido literal da coisa. E às vezes nós passamos por cima de uma interpretação correta. Há muitas promessas que estão na Bíblia que não são para nós. Na Bíblia há promessas para o povo de Israel e há promessas para a igreja. Na Bíblia há promessas para a igreja e que estas promessas não têm nada a ver com aquilo que nós ouvimos hoje, que dizem por aí. Pessoas que, embora muito bem intencionadas, dizem coisas que não faz sentido nenhum, biblicamente falando. Irmãos, eu tenho estado, inclusivamente, falar lá com os irmãos na Costa Caparica, de algo que tem me deixado bastante mesmo preocupado nestes últimos dias que nós vivemos. É uma igreja que nós temos na internet. Eu não gostaria de estar aqui a falar nome, porque não é uma igreja em si. É uma rede onde as pessoas vão para lá e metem os vídeos de tudo e mais alguma coisa. Não é? Eu vou dizer, o YouTube. Lá nós encontramos para todos os gostos, os menus todinhos. Ok, atenção, eu quero que fique uma coisa bem clara. Não tenho nada contra as pessoas que fazem os vídeos e metem lá vídeos de cunho bíblico. Mas, irmãos, nós temos que ter um padrão, nós temos que ter algo que venha nortear aquilo que nós estamos a ver. Pronto. Como é que eu vou dar como correto, certo,
um ensinamento que eu estou a ver ali, que aquela pessoa está a fazer, onde aquela pessoa tem para ir menos anos de vida do que eu de crente. Ah, mas um jovem não tem... Não estou a falar de um jovem. A idoneidade não é idade avançada, não significa isso. Há muito jovem idôneo. Há muita gente de idade avançada que o que fala não leva em consideração. Mas uma criança com uma Bíblia aberta falando coisas de experiências. Que experiência, irmão? Experiência de fralda? Experiência da papinha que comeu? E há pessoas que me assustam, que vão para lá dizer coisas e tem não sei quantos milhões de seguidores. Está a falar lá 2 ou 3 asneiras e está um monte de gente a comer aquilo tudo. Para que ler Bíblia, né? É só apertar o clique lá do coiso, eu estou um clique de distância de ouvir aquilo que eu quero. Aí vem a palavra do Senhor, foi Paulo quem disse que nos últimos dias os homens amontoariam para si mestres. Por quê? Porque eles teriam comichão nos ouvidos, com relação à sã doutrina. Iriam amontoar mestres para si, que lhes diriam aquilo que eles querem ouvir. Há promessas que é para a igreja, há promessas que não diz respeito a nós. Ah, por exemplo, eu vou dizer uma: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será dado, Deus vai te dar. Onde é que está escrito isso que é para mim, isso aí para a igreja? Isso foi para Israel, quando Israel ainda estava para tomar posse da terra prometida por Deus, e nem tomou posse da terra toda. Ainda tem lá coisa para conquistar ainda, segundo a Bíblia, não tomou posse de tudo. E há pessoas hoje, vivendo desse jeito, acreditando que todo lugar que eu pisar, a planta do meu pé, este lugar, eu declaro que este lugar é meu. Eu estou maluco. Eu estou maluco. Vou entrar num stand, vou pegar uma Ferrari, vou sentar lá dentro e vou declarar que essa Ferrari é minha. Vou dar partida e vou sair com ela. E daqui a pouco até a PJ está atrás de mim. Percebe? Irmãos, temos que ser coerentes. Quando a gente fala de crer, não estou a falar que é para bater com gelado na testa. O Evangelho é claro. Quando eu digo que o Evangelho é incondicional, claro, partindo do crer, eu quero dizer é que eu não tenho que acrescentar mais nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo, eu não podia, por isso ele disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, vós não podeis ir, por isso é que eu vim. Se vocês pudessem, o que é que eu estou a fazer aqui? Não, estou cá, exatamente, porque para onde eu vou, vós não podeis ir, mas descansem o vosso coração, porque eu vou preparar lugar. Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, fiquem sabendo, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Uma vez pediram a Jesus um sinal e ele, essa geração adúltera me pede um sinal, nenhum sinal será dado para além do profeta Jonas. Que assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra. Vou ressuscitar. Ressuscitou. Subiu. Cumpriu mais uma promessa que fez. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Vou pedir ao Pai, Ele vos enviará o outro, porque até então Ele era o consolador daquele povo. Ele vos enviará o outro Consolador, que vai ficar convosco para sempre. O Espírito da verdade.
Aí é que está, irmãos, temos que andar na verdade, porque Ele nos deu o Espírito da verdade. Anunciar esta boa nova para as pessoas, amá-las, trazê-las para o pé de nós. Deixa eu me contar aqui uma história que eu conheci. Essa família, penso que na sua maior parte já dorme no Senhor. Esse irmão, quando eu o conheci, ele já era presbítero, ancião de uma igreja lá no Rio de Janeiro. E um dia em casa deles, nós estávamos a conversar e ele estava a contar a história. Quando ele converteu-se, foi para a igreja, feliz da vida, alegre com Jesus, trabalhava num talho, batizou-se, e depois de batizado, ainda tinha um problema. Sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente que pensa que as águas do batismo tiram todo o mal. Há pessoas que pensam que as águas do batismo é o tanque de Siloé. Foi agitado pelo anjo da igreja, que é o pastor, que já desceu lá, e todo mundo que lá entrar vai sair purificadinho, vai sair santinho, vai sair limpinho. Sai nada, irmão. Sai nada. Martinho Lutero pensava que as águas do batismo iam fazer isso. Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem ia morrer afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Ele falou isso. Eu descobri que o infeliz sabia nadar. Isso para dizer o quê? Todo dia a gente tem que matá-lo. É. Há pessoas que pensam que desceu as águas, saiu, desceu ali o velho homem, saiu santo, puro e o mais suprassumo de todos os crentes. Não, irmão, está enganado. Natureza humana desce, natureza humana sai, e nós temos que lidar com ela todos os dias. Então, numa bela manhã, uma jovem, crente da mesma igreja, vai ao talho, porque a patroa pediu para ela lá comprar lá uns bifes para o almoço. E a jovem chega, entra no talho, está lá o irmão de costas a cortar ali as carnes. E de vez em quando ele dava aquela puxadinha no tabaco. A irmã olhou para aquilo. Quando o irmão foi atender a cliente, a freguesa, viu que era uma irmãzinha da igreja. E ele pensou: pronto, agora eu trabalho no talho, estou feito ao bife. Mas nada. A irmã pediu a carne, pagou, a paz do Senhor, e foi embora. Logo no domingo a seguir, terminado o culto, aquele irmão, todo preocupado, chama a jovem e diz: olha, sabe, eu sei que você me viu ali a fumar, eu tenho estado a orar, até agora não consegui me libertar desse vício, já diminuiu sensivelmente, mas ainda não consegui. Ela falou: calma, pera lá, calma. Não, eu sei, você vai falar com o pastor. Ela disse: eu? Não. Desde aquele dia, assentei no meu coração orar por ti. Eu estava sentado em casa dele. Sabe o que aconteceu, né? Casaram-se. O homem já era presbítero da igreja, libertinho do tabaco. Casaram-se. Tiveram para ir 4 ou 5 filhos. Espetáculo. Como é que se chama isso, irmãos? Amor. Até onde eu estou disposto a orar pelo outro quando eu vejo cometer uma infração? Até onde eu estou disposto a orar por alguém? Irmãos, isso chama-se evangelho. Boa notícia. Porque de traição lá fora está cheio. A boa notícia é chegar lá, aquela porta, e bradar aos 4 ventos:
Entrem para esta casa, aqui há segurança, aqui há esperança, aqui há alimento, aqui há amor, aqui é hospital, e todos que cá estão não tiveram alta ainda, porque ainda estão com problema, porque o dia que tivermos a alta médica, eu desafio qualquer um aqui a entrar em qualquer hospital neste país e no mundo e me mostrar alguém com alta ou baixa médica, alta, né? Está liberado, a alta, e que está lá dentro ainda. Ah, você está de alta, sim, eu estou, mas eu amo tanto isto aqui. Olha, a comida daqui é um espetáculo. A comida aqui é tão boa, que eu não quero ir para casa, eu quero ficar cá. Ah, irmão, onde é que está? Ah, pelo amor de Deus. Há lá pessoas que estão mal, estão tentando arrancar os tubos todos e querer, não, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Então, se a casa de Deus é hospital, e cá estamos todos, irmão, é porque a gente ainda precisa de uns toquezinhos. Eu preciso dos toquezinhos do médico dos médicos, porque o dia que ele me liberar do hospital, me apresentar a alta, aí os irmãos depois vão me levar lá, vão carregar lá a urna fúnebre e depositar lá na campazinha. Alguém que é alta aqui hoje? Ah, não, né? Ainda falta o almoçozinho, né? E se calhar hoje é bacalhau com broa. Fique de pé, faz favor. Atenção, irmãos. Não quero dizer com isso que eu sou um exemplo. Eu estou procurando ser. Não quero dizer com isso que eu sou melhor que ninguém. Não. A minha oração constante, diária é: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. A minha oração é: Senhor, deixa-me sentar na cadeira do meu irmão um pouquinho. E de antes e aprender o que significa misericórdia quero. O lugar está preparado, irmãos. Agora, para nós chegarmos lá, sozinho, é muito complicado. Eu preciso de ti. Ajuda-me. Eu quero chegar lá. Ajuda-me. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Mas isto em amor. Nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Precisamos ter uma palavra assim. Olha, irmãos, o quadro. Jesus estava vivendo, penso que, a pior noite da sua vida. A pior noite da sua vida. Angústia. O tempo estava próximo, mas ele tinha consciência. Ele tinha consciência de que era necessário. Apesar de estar ali angustiado, porque Jesus era, naquela altura ali, ele estava como homem, sujeito às mesmas coisas, as mesmas preocupações, medos. Engana-se quem pensa que Jesus aqui na terra nunca teve medo de nada. Engana-se quem pensa que Jesus aqui na terra nunca teve nenhum problema. Pelo amor de Deus, irmãos, Jesus homem. É saudável ter medo. O que nós não podemos permitir é que o medo nos domine, porque aí sim, de medo passa a ser pavor. Quando o pavor toma conta, desesperamos,
Como os discípulos no barquinho gritando todos: é um fantasma, é um fantasma. Porque, para além do medo, o pavor tomou conta, dominou as suas mentes. Não podemos permitir, irmãos, que o medo assuma o controle. Quem domina a minha mente? Quem? Se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que olhar para Ele e ouvir Ele dizer: crede em Deus, crede também em mim. Tem só 3 meses de vida, Ele está a dizer: crede em Deus, crede também em mim. A casa já está preparada. Aleluia, aleluia.